Vereador Júnior Periquito. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, secretária. Os presentes na casa. Cumprimentar o pessoal da saúde que se faz presente hoje em peso. Dizer que eu sou um admirador do trabalho de vocês. Tenho acompanhado com mais frequência agora enquanto vereador. E tenho visto que também vocês têm alguns desafios que vão além do administrativo, a dificuldade do trabalho de vocês. Eu entendo hoje, eu diria que eu entendo melhor do que o dia 1º de janeiro. Mas a minha pergunta seria, secretária, se falou agora há pouco sobre a compra de ambulâncias, foi uma vez dito que havia a possibilidade de aluguel de ambulâncias e é visto, é notório, o aluguel de carros. Entendo que não só da sua pasta, mas isso abordo em outro momento, mas da sua pasta, existe um aluguel de veículos. A senhora sabe estimar quantos veículos, mais ou menos, a sua pasta tem entre próprios e alugados? E a viabilidade desse aluguel não seria mais viável a compra desses equipamentos? Vamos lá. O que o carro alugado hoje me fornece? Nós estamos com um experimento, né, onde a gente estava com a metade, mais da metade da frota com carros de patrimônio, onde esses carros de patrimônio eles quebram, né, tem pequenos acidentes, tem a própria manutenção preventiva, corretiva e pneus e demais, né, adversidades que acontecem com o veículo. O gasto que a gente tinha era muito grande e a gente acabava ficando na mão e deixando os nossos pacientes na mão também. Quando optamos em alugar a maior parte da frota, foi justamente para dar mais conforto, segurança, tanto para nossa população, quanto para os nossos funcionários, os nossos motoristas. Hoje, os nossos carros de patrimônio, eles fazem o roteiro dentro do município, né? Então, eles rodam dentro do município, fazem atenção primária, CAF, né, almoxarifado. E os nossos carros de aluguel, eles rodam para grandes quilometragens. O carro hoje se quebra lá em Três Barras e ele é próprio, eu vou ter que gastar com o guincho, vou ter que gastar com a manutenção, dependendo o paciente, translado, transporte, né, um hotel para o paciente, eu não vou poder deixar ele desassistido. Tenho pensado em todas essas adversidades. E o carro alugado não. O carro alugado, ele quebrou, a empresa tem que me repor o carro. O carro alugado, ele sempre vai estar em perfeitas condições, em bom estado geral, para que possa ser utilizado. Ele é feito a manutenção preventiva, né, corretiva, e além de ter o seguro, se acaso eu vir a precisar. Quanto ao aluguel das ambulâncias, sim, pensamos sim no aluguel da ambulância. Hoje a gente atende, né, Barra Velha, e fica com a ambulância muito mais fora de Barra Velha do que dentro do próprio município. As nossas ambulâncias, elas rodam muitos e muitos quilômetros diariamente, por estradas bem precárias, e isso vai deteriorando a nossa ferramenta de trabalho. E também por conta da segurança, né, da comodidade para o nosso paciente, para o nosso funcionário também, a gente pensa sim em alugar as ambulâncias
porque hoje, se uma ambulância minha para que seja para trocar o ar-condicionado, sempre tem uma correia, isso e aquilo e aquele outro, e fica pelo menos 2, 3 dias fora. E eu, sem uma ambulância no município, sobrecarrega. Hoje está aqui o Felipe, que é do pronto atendimento, e o Kleber também, que é lá do transporte, sabem o prejuízo que isso nos causa diariamente. Então, a questão do aluguel, e eu quero deixar bem claro, obrigada, né? É carro alugado, sim, foi falado que o carro era comprado, mas o carro é alugado, e também aproveitando, né, o momento, os carros intitulados de luxo, eles foram alugados como carros 5 lugares e 7 lugares. Porém, a empresa ela não tinha a SPIN, que é de menor valor, de 7 lugares. E ela nos mandou esse carro C3 no lugar. Porém, o valor é o mesmo que da SPIN. A gente acabou, no fim das contas, a gente acabou ganhando mais comodidade e a empresa que acabou saindo no prejuízo, porque ela não teve o que ela se comprometeu e acabou entregando, né, muito mais do que a gente tinha pedido. Seria essa a tua pergunta? Seria. Eu tenho algumas considerações, embora opinião própria quanto ao aluguel dos carros, eu acho que entendo a questão da manutenção e tudo mais, mas isso é uma questão de organização. Na questão das ambulâncias, tirando essa ambulância que é a emenda ali do vereador Nivaldo e do Cebola, creio eu que haveria a previsão de compra de outra, uma vez que aprendi isso agora há pouco tempo, pesquisando na saúde, que existe um tempo e uma vida útil dessas ambulâncias bem inferior ao normal do mercado, que seria em torno de 200 mil quilômetros e 2 anos de uso. Todas as ambulâncias estão acima de 300 mil quilômetros de uso. Então, sim, na minha opinião, seria mais uma questão de planejamento, que uma também não vai suprir, teria que ser no mínimo 2 ou 3. E a questão das manutenções, eu ainda insisto, que poderia ser organizado, poderia ser trabalhado melhor, e eu acho que oneraria menos o município. Mas, voltando à segunda pergunta, que era sobre São Cristóvão, sobre a UBS de São Cristóvão, eu quero deixar registrado. A secretária falou que visitou a UBS da Areia Branca, que legal. A UBS de São Cristóvão, acho que nem o prefeito visitou. A senhora, com boa enfermeira que e eu não tiro esse mérito, deve saber o que se trata isso. Esses documentos são documentos de pacientes que estavam na UBS de São Cristóvão. Provavelmente o prefeito só entrou até a porta de entrada e lá dentro não viu nada. E eu acredito que a senhora também não entrou lá, porque a senhora, sendo uma profissional de saúde, saberia que isso daqui se inclui na Lei Geral de Proteção de Dados. Tem carteirinha de vacina, tem prontuário médico, tem tudo jogado lá dentro. Então eu pediria para a senhora uma providência no mínimo urgente da UBS de São Cristóvão. Eu iria perguntar, mas a senhora já respondeu o porquê antes era descartar a unidade, hoje já se fala em reforma. O prazo a senhora deu e eu anotei, o pessoal costuma pegar no meu pé que eu gosto de anotar. Eu anotei o prazo e convidaria a senhora a visitar aquela unidade. Até porque ela está cadastrada no Ministério da Saúde, ela está como ativa, né? Aquela unidade ali. Eu não sei se as equipes dali estão operando no outro posto ou como é que ficou a divisão. Enfim, em Brasília, segundo o Ministério da Saúde, ela está ativa. E também quanto a essa questão, se a senhora não pode, talvez pela sua secretaria ou até mesmo por outra secretaria, organizar isso, porque isso, além de insalubre, que está aquele local, perigoso, todas essas outras questões que já foram abordadas anteriormente, eu torno a repetir, documentos e tudo mais, que isole aquela área, que faça um trabalho naquela área, pelo menos até a gente ter uma noção, porque o que acontece? A Areia Branca, a senhora resolveu o problema, quando a senhora isolou lá. Acabou. E isso eu dou um mérito para a senhora. Quando a gente foi lá, a gente viu uma cena antes e viu outra cena agora.
E garanto que se não tivesse sido colocado os tapumes, hoje estaria bem próximo do que está a UBS do São Cristóvão. Então, assim, a UBS do São Cristóvão precisa de cuidados também, até porque isso daqui, eu não sei se talvez já tenha sido feito algum BO, alguma coisa para registrar esses dados aqui, mas é algo bastante preocupante. Sim, vereador. Desculpe, mas assim, eu vou ter que insistir novamente, né? Sim, eu estive dentro, tá? Assim como enfermeira que sou, vi toda a parte insalubre que tem lá. Inclusive, fezes humanas. Presenciei isso. Eu estive lá dentro, né? Cabe o senhor acreditar ou não, mas estive, né? Talvez não tenha visto o documento, não sei quando você esteve lá, mas quando nós estivemos lá, foi retirado todos os prontuários, ainda estavam na recepção. Quando eu assumi a secretaria, estava uma montanha de documentos úmidos, molhados, por isso que foi feito o boletim de ocorrência, sim, para que, né, a gente pudesse, inclusive, descartar aquele material, né? Então, o pessoal fez, né, urinou ali em cima, defecou ali em cima e estava bem insalubre. Estive em todas as salas que tem lá dentro. Talvez esse papel que estava jogado no chão eu não tenha dado a importância devida, né? Mas sim, eu estive lá. Mas vou prestar mais atenção quanto a um papel jogado no chão. Na verdade, não foram uns, foram em todos os cômodos, há prontuários em todos os cômodos, e foram ontem que a gente passou lá e viu isso. Todos os cômodos, em uma quantidade expressiva, lógico que eu trouxe um, porque só para citar como exemplo, mas tem muito, em todos os cômodos, tá? Seria os meus questionamentos.